verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba o cerca como colar, veste-se de violência como de um adorno. Vamos saltar um pouquinho para frente. Versículo 13 diz assim: na verdade, que em vão eu tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia eu tenho sido afligido e castigado, cada manhã. Se eu dissesse também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que eu entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Amém. Oremos. Vamos pedir para Deus falar conosco. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, fala conosco, Senhor, nesta noite, pela palavra, pelo Teu Espírito Santo. Fala com todos nós que estamos aqui. Fala com quem assiste agora, ou vai assistir depois o culto. Que o Teu Espírito fale com todos. Usa a minha vida, Pai, como um canal de bênção para tantos outros. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero nessa noite falar com vocês sobre um dos meus salmos preferidos. É o primeiro salmo de Asaf. O Salmo 73, ele é um salmo que eu acho ele fantástico, porque ele mostra um momento que um homem de Deus passa por uma crise. E eu sei que tem pessoas me assistindo agora. Eu sei que tem todo tipo de gente me assistindo, todos os tipos de gente. Mas eu sei que tem algumas pessoas me assistindo agora, que elas estão passando exatamente pela crise que o autor deste salmo, ele se chama Asaf, que o autor deste salmo passou. Essa crise não é uma crise voltada a qualquer outra coisa que não seja uma crise de relacionamento com Deus. O Asaf, que eu acabei de ler aqui para vocês, o salmo dele, fala que ele estava num momento da sua vida passando por grandes dificuldades, e ele olhava ao seu redor e ele enxergava ao seu redor diversos tipos de pessoas, mas quem chamava a atenção dele eram os ímpios. E o problema de Asaf é que ele olhava para o ímpio e ele cometia o seguinte erro, que eu sempre falo aqui na igreja. Quem é membro da igreja já me ouviu falar isso. Ele estava cometendo o erro da comparação. Se existe algo que traz frustração, é você viver uma vida se comparando. Geralmente a pessoa soberba, o soberbo, ele vai se comparar com pessoas que estão num patamar abaixo do dele. Então ele olha para pessoas que estão numa dificuldade maior, numa crise maior, e ele se compara com essa pessoa,
e ele vai se pôr numa condição de superioridade. Isso é soberbo. Não era o caso de Asaf. Ele estava se comparando ao inverso disso. Ele estava se comparando com pessoas que estavam acima dele. É um grave problema. Porque quando você se compara com pessoas que estão numa situação mais confortável que a tua, você corre o risco de acreditar que Deus é injusto. E a crise de Asaf começa quando ele olha para o ímpio e ele diz: o ímpio não tem os problemas que eu tenho. O ímpio não tem apertos na vida. O ímpio não é afligido. O ímpio não passa aperto, ele tem força. Ele está numa condição mais confortável que a minha. Percebe a crise? É mais ou menos você hoje olhar. Nós estamos numa época de crise e as pessoas falam assim: nós estamos no mesmo barco. Não, nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos enfrentando a mesma tempestade, concordo. Agora tem barco de tudo que é jeito. Tem gente que o barco afundou já na crise. Tem outros que o barco está balançando, mas não afundou. Tem outros que o barco já entrou água, mas ele está firme lá em pé, porque ele sabe que o mestre está no barco. Aleluia. Nós estamos na mesma tempestade, no mesmo barco não. Mas existe uma crise. E tem pessoas que perderam emprego. Por exemplo, tem pessoas que chegaram para mim e disseram: pastor, meu salário reduziu 40%. Está na crise, mas é um outro jeito de crise. E tem pessoas que estão dizendo: bom, eu estou empregado, estou trabalhando no home office, meu salário é o mesmo e nada mudou. Então percebe que tem vários níveis, né, na crise. Tem pessoas que nem vão ter o Covid-19, glória a Deus, espero que você não tenha. Outros vão ter, outros vão parar no hospital. Percebe? Asaf estava na luta, na crise, na dificuldade, e ele olhava para o ímpio e dizia assim: ele está melhor que eu. E ele chega no ponto de reconhecer algo que eu acho muito forte. Ele fala no versículo 2: eu quase desviei. Faltou um pouquinho para eu desviar. Faltou pouco para eu afastar de Deus. Faltou pouco para eu nunca mais entrar na presença de Deus. Quantas pessoas desviaram já? Hein? Quantas pessoas já desviaram depois que essa crise chegou? Muita gente? Muita gente desviou. Tem muita gente que não está sentindo falta nenhuma de vir para a igreja. Mas muita gente voltou também. Eu acredito que mais pessoas voltaram. Sabe por quê? Porque a crise nos aproxima de Deus. Asaf estava dizendo: eu quase desviei, faltou só aqui, ó, um pouco para eu escorregar meus passos. Por que, Asaf? Ele responde: porque eu tinha inveja dos soberbos. Então o sentimento da inveja tinha tomado conta da vida dele. E eu sei que eu estou pregando para pessoas que estão aqui, ou talvez estão me assistindo em qualquer canto de São Paulo, da terra, né? Então estão acompanhando esse culto. Eu sei que tem pessoas que não reconhecem, mas no fundo, você olha para alguém e chega a ter inveja dessa pessoa. É um irmão, é uma irmã, é um amigo, é aquele amigo do trabalho, é aquela pessoa da igreja, é aquele fulano, é aquele ciclano. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas o que eu quero dizer para você nessa noite, através dessa pregação, é que Asaf, ele não estava entendendo o porquê da crise, ele não estava entendendo o porquê ele estava nessa luta, ele não entendia porque o ímpio parecia que estava melhor do que ele, mas lá no fundo do coração dele existia a seguinte verdade, versículo 1: Deus é bom. Eu quero nessa noite dizer para você que Deus, ele é bom, ele está agindo na tua vida, ele está agindo na tua casa, ele está agindo nessa crise na tua vida. Pode ser que hoje você olha e não esteja entendendo o agir de Deus, mas ele está trabalhando, e logo mais você vai testemunhar os milagres dele na tua vida, em nome de Jesus. Você consegue dar glória a Deus e exaltar ao Senhor essa noite? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus está
falando conosco. Aleluia. Os obreiros que estão aqui, ficam com liberdade da glória, fica à vontade. Acaba o culto, depois eles me perguntam: pastor, eu queria dar glória. Pode dar glória, não me atrapalha não. Glória a Deus. Asaf, ele começa o salmo dizendo: Deus, ele é bom. Mas depois ele fala que quase desvia. Quase desvia. Quer ver uma outra palavra que ele fala? Olha o que ele fala. Eu vou reler para você. Versículo 16. Quando eu pensava em compreender isso, eu fiquei sobremodo perturbado. Eu entendi que realmente existem coisas que não dá para entendermos. Eu acho que o teólogo, o pastor, o padre, o líder religioso de qualquer religião, eu acho que ele nunca foi tão consultado como nos dias atuais. Eu falo por mim, porque as pessoas, elas querem entender o que está acontecendo. Então as pessoas chegam e me perguntam: pastor, o que é isso? Às vezes me mandam um vídeo: esse vídeo aqui, pastor, tem a ver? Às vezes me mandam um áudio. Esses dias me mandaram um áudio de, acho que era quase 20 minutos. Falei: Jesus Cristo, não dá para resumir o áudio não. As pessoas tentando entender o que está acontecendo. Aquilo que Asaf estava vivendo, a crise dele, aqui ele não fala qual era a sua crise, ele fala que estava em crise e quase desvia por causa dela. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E sinceramente, eu não estou mais com a necessidade de dar resposta para tudo. Eu não tenho a vaidade de ser um oráculo que tem resposta para tudo que é tipo de pergunta. E eu não tenho problema de, às vezes, alguém chegar para mim e perguntar algo e falar assim: eu não sei. Não sei dizer. Nessa pandemia mundial aí, por isso que se chama pandemia, nessa situação atual, existem várias respostas possíveis. E existe o que não é. E o que eu te garanto que não é o que algumas pessoas pensam como um castigo de Deus. Hoje uma pessoa falou para mim: nós estamos vivendo o apocalipse, pastor? Não, nós não estamos vivendo o final dos tempos no sentido das pragas do apocalipse. Não é isso. Nós estamos enfrentando um momento difícil, que eu tenho certeza que Deus vai nos ensinar muita coisa com tudo isso. Glória a Deus. Asaf tentou compreender, não teve respostas. Ele ficou mais perturbado. Sabe o que eu quero falar para você que está me assistindo? Que algumas coisas na tua vida, elas vão acontecer, não só hoje, em pandemia, não é só isso, mas algumas coisas vão acontecer na tua vida e você não vai entender. Algumas coisas vão dar errado para você e você não vai entender. E não adianta você falar: vou bater na madeira, está arrependido. Não, é fato. Tem coisa que não vai dar certo e que você não vai entender. Existem pessoas que elas vão sair do nosso lado, e não é que você vai botar para correr. Vão sair da tua vida, e você não vai entender, não vai compreender. Existem pessoas que Deus vai usar, isso aqui é uma profecia. Existem pessoas que Deus vai usar para abençoar a tua vida, para chegarem para você, para trazer algo para você, uma quantia que seja, para te ajudar em alguma coisa, e você não vai entender nada, porque Deus usou essa pessoa. Mas não se preocupa, é Deus movendo os céus para abençoar a tua vida. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Nós não entendemos o agir de Deus imediatamente, não. Lá na frente nós compreendemos. Asaf fala: quando eu pensei em compreender isso, fiquei perturbado, não entendia, até que eu entrei, 17, no santuário de Deus.
Então entendi eu o fim deles. Olha a resposta que Asaf vai dar. Eu decidi, ao invés de ficar de braço cruzado, ao invés de eu ficar reclamando, está ouvindo? Ao invés de eu ficar reclamando, ao invés de eu ficar chorando, está entendendo a palavra? Ao invés de eu ficar ligando para um, para outro, escrevendo para um e para outro, ao invés de eu ficar desesperado, eu resolvi ir para o santuário de Deus. Sabe o que significa isso para agora? Ao invés de você desejar entender o que Deus está fazendo, muda a postura. Entra no santuário, entra na presença de Deus. Uma mulher chegou para Jesus, isso está em João capítulo 4. Senhor, onde nós devemos buscar a Deus? Nós samaritanos buscamos no monte, vocês judeus buscam no templo. Onde que nós devemos ir? Jesus respondeu: nenhum dos dois, não importa. O Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Sabe onde está o santuário? Aí onde você está agora, aí na tua casa. Você tem um cantinho na tua casa que você pode orar comigo agora? Teu quarto? Não, no meu quarto não dá. Na sala não dá? No banheiro? Entra em algum canto da tua casa. E ao invés de querer entender a matemática de Deus, ao invés de querer entender a lógica de Deus, ao invés de querer entender os planos de Deus, ao invés de querer entender a logística que Deus vai usar, queira simplesmente estar na presença dEle. Asaf falou: eu não quero entender a mente de Deus, porque ninguém consegue explicar o que Deus está pensando. Eu quero entrar na presença de Deus. E quando ele entra na presença de Deus, o coração dele começa a se tranquilizar. Quando ele entra na presença de Deus, ele não tem mais inveja, porque ele começa a entender que o prazer do ímpio é momentâneo. Ele começa a entender que a vida não se resume na realidade atual. Ele começa a entender que a vida ela tem começo, meio e fim. Começo. Eu sei que a maioria dos que estão me assistindo agora está no meio da vida, caminhando para o fim da vida, ou começando, não sei. Asaf falou: lá no fim, sem Deus, não adianta nada do que você possui. Eu talvez vou chegar no fim da minha vida e não vou chegar com imóveis, não vou chegar com muito dinheiro, não vou chegar com uma conta farta de dinheiro, mas eu vou chegar lá, na presença de Deus.